Muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora e, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com atualidades Pampa deste dia 29 de agosto de 2019. E por falar em datas, o governo do estado anunciou neste dia que vai quitar o salário do mês de julho nesta sexta-feira e que começará a pagar o salário do mês de agosto no próximo dia 10 de setembro. Não é assim uma Brastemp, não é uma maravilha, mas já reduziu um pouco o tempo. Tomara que isso continue neste ritmo e que chegue logo, logo a pagar os salários dos funcionários em dia. Mais assuntos do Atualidades Pampa de hoje, Vitorino? O governo federal quer mudar a forma de você comprar e pagar o gás de cozinha. Eu vou explicar como. PIB cresce 0,4% e afasta risco de recessão técnica. Ministro Antônio Palocci, o conhecido Parlapatão. E finalmente boas notícias para iluminar Porto Alegre, que agora vai ficar mais barato para os cofres públicos e também uma cidade com mais luz, será? O governo federal decreta sigilo para saber quem entra ou não entra no Palácio da Alvorada. Afinal, por quê? O uso da internet continua crescendo no Brasil e 70% da população já está conectada. Grêmio vai ter 30 dias de pesadelo. Como parar o ataque mágico do Flamengo, que em todas as partidas desse ano, com exceção do Bahia, faz um gol. Não entrei no governo para sair, disse Sérgio Moro em entrevista. Olha, eu não sei nem por onde começar este programa. Acho que vou começar pela rouquidão de Francesco. Francesco, você está rouco de torcer pelo seu Flamengo? E eu também, o que você tem a dizer neste momento, por gentileza, senhor, sobre a vitória do Grêmio, que até agora o senhor não se manifestou? Não, o Grêmio venceu com toda a autoridade, um time considerado por todo o Brasil muito antipático, que usa o dinheiro. Não, o Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras é um time antipático por todo o Brasil, porque o Palmeiras usa muito dinheiro para se diferenciar dos outros clubes. Ao contrário do Flamengo. O Flamengo tem aquele folclore carioca. E o Palmeiras deve muito à dupla de cantores, Sandy Júnior, que realmente, eu nunca vi disso. Imagina o Real Madrid vai decidir uma semifinal de Champions League e cede o estádio para Beyoncé cantar. Não existe. Real Madrid está acima de Beyoncé, de qualquer cantor. Agora o Palmeiras, na ganância do dinheiro, ele morreu pelo dinheiro. Com direito à corneta gremista. Exatamente, com memes da internet. O Palmeiras é aquela frase, dona Magda, que é muito tóxica para quem diz aquela frase, que você que sempre usa o dinheiro ou algo para enfrentar o seu inimigo, a espada, quem vive pela espada morre pela espada. Isso é uma frase que foi dita pelo Papa. Em grande fase o Chicão para Átila Uno nas portas de Paris em 553, quando ele queria invadir e caiu um raio numa árvore do lado, e aí o Uno ficou com medo e voltou lá para a Hungria, depois terminou a história dele. Mas o Palmeiras foi, o Grêmio tem um pesadelo. Por quê? Porque jogar contra o Flamengo, o Flamengo não é um time. Pode dizer tudo o Flamengo, só tem uma coisa, ele faz um gol. E esse gol, em termos de Libertadores, vale por 2. O Internacional estava levando a partida numa pressão que poderia ir para os pênaltis, que era o sonho do Colorado. Mas aquela jogada infantil do Sarrafiori, deixar a bola pro De Arrascaeta, que é um dos melhores médios do planeta, serviu um cara que vai a 38 km por hora, imparável. E serviu o Gabigol. Imparável é bom. E aí terminou o Internacional. Isso aí, o Grêmio tem uma coisa que ele vai ter que doutrinar. Uma zaga que joga forte, o Kahneman não tem partida que não leva um cartão amarelo. E nessas semifinais, isso é uma coisa que tem que reconhecer. Se o juiz vai ter que dar um cartão amarelo, ele vai dar pro Grêmio, não vai dar pro Flamengo, porque o Flamengo hoje virou uma unanimidade nacional. Então o Grêmio vai ter que sair daqui fazendo gol, não levando, fazendo um score e jogar a alma imortal que o Grêmio tem de copeiro no Maracanã e ir para a final de Santiago, que eu acredito que vai com o Boca Juniors, que o Boca Juniors ontem mostrou um show de futebol. Não fez um gol, não ganhou, empatou em 0-0, botou o regulamento embaixo do braço e se classificou para a final. O senhor torce pro Grêmio ou pro Boca? Não, eu torço pro Grêmio. Porque
Que bonito! Vai torcer pro Rio Grande do Sul contra o Flamengo? Vai dar Vou torcer pro Grêmio, contra o Flamengo, mas acho que é uma parada muito difícil. Estou jogando contra uma seleção mundial. Então tu estás fazendo uma benemerência. Não. E tu acha que nós vamos perder? Não, eu acho que é dificílimo a operação, porque a Tu sabe Libertadores por que tu tem vai torcer pra nós? Porque todo time que tu torce perde. É por isso que tu vai torcer Não é pra isso. nós. É verdade. O Russo tá ali, o Russo sabe. Estou aguardando. É que ele faz sempre um gol. O time tem uma vocação para gol. Sim. E na Libertadores vale 2 o gol. Então, se fizer um gol aqui no estádio da Arena, o Grêmio já era. E o Grêmio não pode tomar gol. Não pode tomar Magda, gol. eu primeiro, quando fiz terça uma análise do Grêmio, eu gostaria primeiro de fazer uma homenagem à torcida do Internacional, que ontem lotou o Beira-Rio, fez um espetáculo maravilhoso. O Internacional chegou a estar perto do resultado que precisava, fez 1-0, mas nisso que nós tínhamos analisado, eu e o Chicão, semana passada, o Flamengo do meio para frente é uma equipe que tu não pode errar. E no futebol consegue, é impossível, né, tu jogar sem erros, né? 90 minutos. Uma bola que está se falando do Serrafiori perdeu, mas ele perdeu uma bola lá no ataque, né? Mas o Inter, lógico, já tinha feito 2 substituições, tinha tirado seu lateral esquerdo, seu quarto zagueiro. Estava com muitos jogadores no ataque, então ficou enfraquecido. Mas foi bonito. Agora o Flamengo realmente é um time muito poderoso. Nós teremos então o confronto será diferente. Com o Grêmio será o confronto da posse de bola, que o Grêmio gosta de ter 60%, 70% nas partidas, contra o ataque velocíssimo do Flamengo. É que eu acho que não podemos deixar passar a informação, porque o Russo fala da substituição, mas também do trabalho da comissão técnica, porque o Odair tem seus méritos, tem conquistado muito dentro de casa, o Beira-Rio, né, a invencibilidade do Internacional, mas um equívoco de no tudo ou nada, no desespero, tirar um dos melhores jogadores que estava em campo, da zaga, o Cuesta, numa substituição um pouco imprudente, o Sarrafiori, um menino jovem, num jogo decisivo, lembrando que ele sim comete o erro e a zaga fica completamente despreparada para receber um contra-ataque super rápido. A gente fala assim, acho que talvez o ponto forte do Grêmio vai ser a sua defesa muito capacitada, o entrosamento entre Kahneman e Jeromel, que pode parar esse ataque, mas lembrando, passa sim pelos equívocos cometidos pela comissão técnica, pelo Odair, porque quando substituiu certo no segundo tempo, colocando mais rapidez e agilidade lá na frente para criar oportunidades de gol, o Sobis, o Guerreiro e o D'Alessandro não conseguiam entrar na área, não conseguiam distribuir as jogadas, então com a substituição, colocando o Nico Lopes mais rápido, o próprio Wellington, dentro dessa concepção, criaram oportunidades, mas fez o gol e esteve perto do segundo. E a gente lembra também, o VAR levou 7 minutos para conferir um gol totalmente legal. Esse é o questionamento, porque o próprio Grêmio conseguiu reverter um placar em 4 minutos. Isso foi o tempo que o tempo que o jogo do Inter ficou parado para a conferência do gol, se foi ou não gol. E aquela coisa, a ansiedade da torcida, a ansiedade dos jogadores, o despreparo da arbitragem, passou sim pelo Odair e pela arbitragem. Muito bem. Vamos, Gustavo Vitorino, vamos falar de gás, porque esse teu assunto é... Só um pitaquinho. O no Internacional, futebol. enquanto não tiver treinador, não vai ganhar nada. Pois é, tu não Porque não tem treinador. Né? O Inter tem Uma uma coisa boa que tu diz direção, toda hora. que está recuperando as finanças do clube. O Marcial está recuperando as finanças do clube. Tem alguns jogadores interessantes, tem outros medianos, tem outros ruins, como qualquer clube tem, mas não tem treinador. O Odair é muito legalzinho, mas se a amizade com o jogador ganhasse competição, o Inter trazia o padre Marcelo Rossi. Pois não. Dona Magda, a senhora sabe que inferno que é lidar com o bujão de gás. É um negócio complicado. Aquele bujãozinho de 13 quilos, aquilo é uma complicação, porque foi padronizado há algum tempo no Brasil a venda desse bujão. Teve uma exceção na era dos liquinhos, lembra aquele bujãozinho pequenininho? E tinha uma sainha. Isso. Eu, quando fico gorda, eu me lembro do liquinho. Porque eu boto uma sainha e fica igual um liquinho. O liquinho era para facilitar. É verdade. Mas o governo agora quer acabar com essa obrigatoriedade. Vai estabelecer uma regra bem clara. Gás você vai passar a comprar por quilo. Legal. Você vai, abastece o seu bujão. Toda vez que você abastecer o bujão será revisado, será testado. E aí você, se o seu bujão estiver em condições, você abastece. É isso que vai acontecer a partir de agora. Sim, você pode abastecer 3 quilos, 5 quilos, quanto quiser. E ao mesmo tempo liberou a manufatura de bujões de maior quantidade, de 20, 25 e de menor. Quem quiser ter um bujãozinho de 5, um bujãozinho de 3, também pode ter. Isso é o mercado que vai decidir. E o certo é isso. O mercado que tem que decidir o que é melhor, o que vende mais e o que vende menos.
Isso já é uma realidade. Ainda não. Porque quando as pessoas assistem, né? E Sim, nem mas... sempre elas assistem desde o início, ainda não é uma realidade. Não, ainda não é uma realidade. O que falta para ser uma realidade? O governo hoje disse como vai ser. Já divulgou as regras, mas precisa algumas adaptações, como, por exemplo, como será feita a recarga, onde vai ser feita. Então, precisa algumas especificações técnicas. Se a justiça não meter o B dele, nenhum sindicato vier encher o saco aí, a justiça dá outra eliminar, isso vai ser outra realidade brasileira. E claro que temos que ter uma série que eu acho que isso aí é muito importante. Os lugares onde você vai fazer isso tem que ser muito controlados, né? Porque daqui a pouco eu não entendo do botijão, se ele tá bom ou não, e aí cai no golpe do botijão toda novo. Vez que você for abastecer, ele vai ter que ser testado. Pois que isso é para nossa segurança. Claro. Nossa segurança. O que acontece é o seguinte, nós temos que nos habituar a cobrar do governo respeito à cidadania. Tá na hora de se proporcionar ao trabalhador, ao cidadão, mais liberdade. Por que eu tenho que ir lá comprar um bujão de 13 quilos? Eu não preciso. Se eu não preciso. Ou se eu não tenho dinheiro agora. Sim. Porque o problema das pessoas é que precisar, elas precisam, mas elas não têm dinheiro para pagar um de 13 quilos. Sim. Então deixa pagar de acordo se comparar ao tanque de gasolina, né? Exatamente. Você não precisa sempre andar com um tanque cheio, porque não é a sua necessidade. Vai ter que encher o tanque por quê, né? E tomara que isso seja aprovado. Tomara que funcione, mas vai ter que ter regras bem claras. Porque também tem uma coisa, o governo está preocupado com o preço do gás, ele está imoral no Brasil. Uma vergonha mesmo. Está imoral. Então, ele vai abrir o mercado para que investidores possam entrar nesse mercado, que hoje é dominado por 3 ou 4 empresas. E você sabe, quando é assim... Falando em abrir mercado para investidores e outros, a Ana também traz hoje uma informação muito importante para todos nós porto-alegrenses e tem a ver com isso, né? Isso mesmo, porque o governo de Porto Alegre toma então a iniciativa de fazer uma das suas primeiras parcerias do público-privado, fazendo de fato um leilão para saber quem cuidará da iluminação pública de Porto Alegre. Um problema muito recorrente, principalmente que causa acidentes, porque impossibilita que você enxergue a via, pedestres, até pelo caso hoje do transporte alternativo ser uma realidade na capital e muitas vezes nas ciclovias, lugares que ainda não têm esse tipo de trânsito, né, onde as pessoas que usam bicicleta, patinete podem andar tranquilamente. De noite a gente sabe que acaba causando acidentes. Era um pedido da sociedade porto-alegrense, era uma necessidade e foi então fechado hoje a parceria. Quem foi a empresa vencedora foi o consórcio IPSul. O leilão aconteceu na Bolsa B2 de São Paulo e foi aí fechado o negócio em torno de 1,745 milhão de reais, uma economia que para os cofres públicos vai passar dos 300 milhões de reais. Isso porque, dentro das especificações desse contrato, são 100 mil novos pontos de iluminação que serão instalados em Porto Alegre e todos eles com lâmpadas LED, ou seja, elas consomem menos 50% de energia quando comparada ao que hoje existe na capital gaúcha. Esperamos que sim, é um progresso, porque a gente fala parceria público-privada hoje faz a diferença em muitos governos e estados de primeiro mundo, onde a gente fala que essa realidade que às vezes o Estado não tem condição de controlar tudo, que elas gastam de fiscalizar, menos, né? Então se e gasta duram mesmo, muito mais, né? Exatamente. E duram muito mais, que é o importante. E esse consórcio, né? Então essa parceria vai ser pelos próximos 20 anos. Então parabéns aos envolvidos e a gente espere sim que sejam resultados concretos e rápidos, porque Porto Alegre precisa. E acho que satisfaz a todos, né? Porque entre essas empresas do consórcio tem uma aqui de Canoas, né? Exatamente. Que lembra foram que 8 quando empresas. quando foi falado, tinha aquela coisa, vão tirar daqui, não. Quem pode? Quem tem competência se estabelece, né, Marconi? Só para complementar a informação da Ana, não só esses pontos que ficam mais afastados, tem avenidas importantes aqui que padecem. Eu vindo para cá, para a Rede Pampa, durante o início da manhã, por volta de 5 horas da manhã, durante essa última semana, toda a região da Princesa Isabel completamente às escuras. Completamente às escuras, desde um pedaço da Silva Só até o final da Princesa Isabel, no cruzamento com a João Pessoa. Ou seja, não é nenhuma avenida periférica, não é pessoas que usam transporte público ainda se locomovem, né? Ali no final da tarde saem dos seus trabalhos, caminham até as paradas de ônibus, depois para casa, tudo escuro, fica muito mais fácil. Não precisamos nem nisso, né? Nós pagamos taxa de iluminação e não temos iluminação para ir. Aí para mim já tá bom. A luz é uma das principais ferramentas contra o crime, porque a iluminação inibe. É a forma Aliás, da a Praça ajudar na segurança. A Praça Arco Verde lá, que eu moro lá, tá às escuras há meses. As periquitas estão chorando.
As de meninas, noite ou elas as não se periquitas se acostumam? recolhem cedo no momento escuro. Elas vão tudo pra dentro dos apartamentos. Elas vão tudo pra dentro dos apartamentos. Tem um dado importante também, a prefeitura vai economizar uma grana, porque a nova iluminação... 300 milhões de reais. 300 milhões. Imagina. Coisa boa, Tudo né? de LED. LED é mais resistente, é uma luz fria. Sim. Agora, eu não sabia que o senhor é especialista. Como é que o senhor sabe se é periquito ou periquito? Eu perguntei pra Bom, elas. isso é uma coisa. Aí tu tá querendo saber da intimidade dele. Aí não é nesse Seu programa, Mário é no Barcelos. programa de mais tarde. Eu isso me aqui meto com as foi, suas Mário. pererecas? Não. Então deixa minhas periquitas quietas. É que é bom. É que ele tá na onda da adoção, ele adotou as periquitas. Vocês viram a foto da dona Carla hoje, comemorando a formatura dela em Direito? Ai, coisa mais Tava bonitinha. assim, algumas pessoas... Bem realmente- novinha, 20 anos atrás. 20 anos. Mas realmente, algumas pessoas, para algumas pessoas o tempo ajuda. O tempo não passa, né? Ajuda. É, ajuda. Já, nós estamos... Dizer que a dona pois não? Ela estava toda feliz, achando que dizer que a dona Veio o elogio, o tempo ajuda. Quero dizer Mas que a eu não sei se dona eu concordo. Quero dizer que a dona Carla Obrigada. tem o privilégio de ser tão linda aos 20 como é aos 40. Mas que Ai, muito bonito obrigada. É um isso. galanteador. Pois estamos falando demais, sobre a foto de queridíssima Carla Krieger, da sua formatura, onde quem conhece as filhas da Carla, que acompanham pelas redes sociais, vê que a filha mais velha dela, a Vitória, Eu Sou Você Amanhã. Pode perder no É supermercado. igual. Mas a Carla completou ontem 20 anos de carreira, né? De formatura. E Não aqui, bem de carreira, né? Não bem de carreira, porque não é. desvirtuei o caminho. Desvirtuou bastante o caminho. Aquele do seu lado barbudo era o Tiradentes? Era o Tiradentes, sim. Tava perguntando por ti, porque tu não tinha ido na formatura. Mas quem nessa bancada está aniversariando hoje? Quem? Vamos ver quem está aniversariando. Vamos ver. Ruxeu, hoje nós queremos te ajudar. O Ruxo está sendo Nova York, é uma vida... Mas me deixa fora dessa estatística aí, Chicão. Me deixa fora dessa estatística. Porque desde o teu primeiro dia nessa bancada, tu contribui com muito profissionalismo, informação e bastante bom humor. Lembra da estreia? Mas eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês um reforço que nós temos a partir de hoje no nosso Atualidades Pampa, que é o Ayrton Ruschel. Me sinto aquele juvenil, aquele júnior ascendendo ao time profissional, assim, chega no meio dos craques, assim, no meio do Luan e do Arthur e precisa mostrar jogo. É bem como eu me sinto. Bem, nesse período tu já foi defenestrado pela dona Magda. O Jorge Fernandes, diretor de TV, teatro e cinema, ator brasileiro, completando 59 anos, é considerado o Jorge uma figuraça. Ele está um bicho de feio. Emagreceu, cara? Não, ele tá seco, assim, quase como... aqueles olhos. Com aquele olho de lobo. Vocês viram que ela apontou pra mim, né? Vocês são testemunha. Mas tu é magro, Ruschel. Que ela apontou pra mim. Não, Ruschel. A senhora chamou o cara de feio, seco, horroroso, que veio e apontou pra mim. Também precisou dar explicações antes que fosse acusado de um crime. Se o Chicão aparecer morto, eu vou ser suspeito ainda. E eu, a última pessoa a ser visto com a Olha aqui, ó. Chegou a ser considerado o rei do conceito. Como conceituei todos, não posso deixar de fazê-lo sobre é o rei do conceito. O conceito é bom? Tá desmoralizado. Fui derrubado ao vivo e a cores. Queremos lembrar que em meio a todos esses momentos de descontração, você nos traz muita seriedade, parcimônia e equilíbrio. A redução em alguns índices que ultrapassaram 20% a redução dos índices de criminalidade. Por que ficou tão importante o COAF? Porque ele virou a bola da vez. O que nós temos que almejar para o país é, quem sabe, aquelas condições sociais, mas de uma forma honesta, de uma forma sem tirar das empresas, sem fazer com que as pessoas se locupletem por isso. Isso é uma meta. Ruschel, nós estamos aqui para te homenagear e agradecer por fazer parte da família Rede Pampa. Desejamos mais e mais sucesso ao nosso lado e de todos que te querem bem. Oi, pai. Eu e a Martina estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, que teus sonhos continuem se realizando. Beijo. Beijo, tchau. Oi, pai.
Queria te desejar parabéns, muitos anos de vida, muita felicidade, muitas realizações e que tu cumpra a promessa que tu fez pra mim quando eu era bem pequenininha. Eu perguntei quantos anos tu ia viver e tu disse que tu ia viver 200 anos. Muitos títulos pro nosso tricolor, que o resto a gente consegue correr atrás. Um beijo, pai, te amo muito. Parabéns, vô, muitas felicidades, muitos anos de vida, que tu tenha muita saúde, amor e dá-lhe Grêmio. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Dá-lhe você! Pessoal, Gente, já não tenho mais idade, né? Já não tenho mais idade, como diz a minha filha. Eu quero só agradecer. Quero começar primeiro, começo pela senhora, dona Magda, e pelo Vitorino, que foram quem me indicaram para estar aqui com vocês hoje. A gratidão, ela estará sempre presente, independente das adversidades da vida. Os demais colegas a quem aprendi a gostar, a divergir, mas acreditar fundamentalmente no objetivo de cada um, que é o bem comum. A minha família que é tudo que tenho, né? Não tenho mais nada que a família, então, muito obrigado pela homenagem à diretoria. Quero me despedir publicamente aqui, a senhora vai fazer depois as homenagens, mas eu quero dizer a Monique também, que participou muito disso tudo, não quero me antecipar, vou deixar a Monique para a senhora depois. Agradece, a Monique, então quero a nossa fazer produtora. A Monique, que é a nossa produtora, que me brindou com isso, mas também homenageou nossos colegas, que esteve aqui todos esses anos. E a Vera, que fez a locução. A Vera, que participou da produção. Então, homenageando a nossa diretoria, eu tenho certeza que se sintam todos homenageados. Muito obrigado. Ficou tocado? Ai, dona, eu tô ficando velho, né? Eu era mais durão. Eu era mais durão, caí nas redes de prometer pra minha filha que ia durar 200, ela me cobra, eu tenho que ir da academia todo dia. Tem que ir pra academia todo dia. Que amor, né? Como marca as coisas que a gente fala. E que lindos os teus netos. São três, faltou um que estava devia estar na aula, o Antônio, que é o filho do... Dá-lhe Grêmio! Dá-lhe Grêmio. Viu que saiu o gremista. Estamos falando de aniversários, olha ali, ó. Estão ali, ó. Esse é o time completo. Esse é o time completo. Tá o meu terceiro filho com o meu terceiro neto, cada um abraçado com seus filhos. E a namorada não rola? O Dr. Ruxo, ele é um homem de família. Chicão, né? Dr. Ruxo é um homem de família. Continua te ajudando. Ô, Chicão, tu continua sempre ajudando os coleguinhas, né, Chicão? Nem ele vendo o vídeo, ele não se acalmou. Falando de aniversário, Ruxo, olha aqui, ó, o pessoal da bancada. Por favor, Carla, passa para cada um ali, para aqui também. A nossa telespectadora, que é a muito querida Doroteia Franco, que é uma escritora, que tem filhos, tem alunos de 3 anos de idade e que escreve livros infantis em português e em inglês. Ela nos manda sempre algumas coisas e ela diz o seguinte, manda carta assim, fala para a querida Magda Beatriz e Carla Krieger. Sei que me excedi na citação de uma das minhas escritoras preferidas, que ela mandou como sempre um texto. Mas ela diz o seguinte, ela tem alunos de 3 anos, meus alunos têm 3 anos de idade, encantadoras criaturinhas que fabricam as inimagináveis realidades com os brinquedos da caixa azul do maternal. E ela, quando manda um presente para nós, ela manda, obviamente, que as crianças, aos filhos, aos netos, aos sobrinhos, enfim, que nós tenhamos, mas que sempre ela faz uma referência a cada um de nós, tá? Sobre as aventuras da pequena dinossauro de Norá e sua paixão por ler antes de dormir. Espero que o Vitorino, o senhor Marne, o carismático Chicão, o Felipe, a Ana, a querida Roberta, que não está no momento, mas vai receber o presente, o Ruschel e o grande Marconi leiam a história para uma criança. Deixo o mesmo pedido para vocês, Dona Magda e Dona Carla. Sucesso com o novo cenário, parabéns pelo programa. Um grande beijo, Doroteia Franco, que é um doce de pessoa e uma pessoa que escreve
coisas para crianças, só pode ser uma pessoa excepcional. Muito Adorei. obrigada, dona Dorotéia. Obrigada, Alice. Com certeza. A Alice vai adorar, vai adorar. Marconi. Pois então, a informação é a respeito do crescimento cada vez mais constante do uso da internet aqui no Brasil, e esses números agora já chegam a 70% da população brasileira já conectada plenamente. Essa pesquisa chama-se TIC Domicílios, ela é feita anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, e ela traz dados interessantíssimos a respeito da conexão aqui no Brasil. É claro que a área urbana continua tendo maior destaque, né? Chega então a 74% da população que hoje já está, e quando digo estar conectada é não desconectar mais. É quase como a gente, essa realidade que a gente vive aqui, da hora que dorme até a hora que acorda. Pela primeira vez, praticamente a metade da zona rural também agora está integralmente conectada, o que é interessante até economicamente falando, né? Você abre espaço aí para oportunidades de novos negócios, e o curioso nisso tudo, que aí é o que me chamou a atenção, e até para abrir o debate aqui com os colegas, é a questão das classes mais pobres, que pela primeira vez também chega agora a metade da população brasileira. Já chegou aí a praticamente 50% das classes D e E, e comparado com 2017, que eram 42%. São 46 milhões e meio de domicílios hoje no Brasil conectados à internet, o que aí sim é um número ainda muito baixo, né? Se você for levar em consideração, chegamos a 210 milhões de habitantes, são 46 milhões e meio de domicílios hoje plenamente conectados. Eu fiz questão de trazer esse assunto em função aí principalmente para a gente que trabalha com comunicação, as mudanças que foram ocorrendo, principalmente no comportamento das pessoas, desde o surgimento da internet, né, do advento da internet, e dessa evolução absolutamente veloz que ela proporciona, né? Eu tenho a ousadia de considerar 3 grandes momentos na história da humanidade, né? Quando o ser humano entendeu que poderia se comunicar com outra pessoa, depois o surgimento da prensa de Gutenberg, e aí depois então o desenvolver, né, o consolidar da internet como forma de produção e distribuição de conteúdo. Hoje nós conseguimos, graças à internet, vencer a pirataria. Né? Eu sempre ouvi uma palestra de um dos CEOs da Microsoft que dizia que a única forma de você vencer a pirataria é oferecendo à população um produto tão bom quanto e mais barato que o produto pirata. E nós tivemos, graças à internet, a mudança na forma de ler, de ouvir música, de consumir até mesmo conteúdo da televisão. Estamos nós aí, né, já chegando também ao YouTube, ao Facebook, e o quanto de oportunidades de emprego, por exemplo, como o Facebook foi capaz de proporcionar para as pessoas, mudando economicamente o cenário mundial. Sem dúvida. A propósito, eu sou contrário um pouco ao pensamento do sábio jornalista Marconi. Eu acho que a internet vai levar a zumbis no mundo, vai levar a gangues na noite, o desemprego vai ser atroz, a internet vai tirar talentos, porque a internet só forma cara que trabalha na internet. A facilidade da internet, o comércio virtual, que vai ser a grande moda no Brasil, dos grandes sites chineses chegando aqui, vai terminar com as lojas, vai gerar desemprego. E tudo bem, a internet, do ponto de vista de comunicação, ela pode ter sido interessante. Agora, do ponto de vista do modus operandi da vida das pessoas, as vidas das pessoas estão pior que antes da internet. Agora estão inventando o médico do Google. Você, ao vivo, em real time, você compra um aplicativo, Magna, e tu diz que está doente. Eu estou com uma dor de barriga. Aí tu filma a tua barriga, te filma, e o cara fica falando contigo, o cara não existe, vai terminar os médicos. Então, até médico do Google, aí já mulher na internet já tem. Quer dizer, a inflável já. A internet vai ser o caos. O caos do as planeta. As pessoas estão muito doentes com o uso da internet. Virou um vício, como o Marcão até disse, na hora de dormir até acordar, até dormindo, às vezes a gente levanta no meio da noite e olha a internet para checar se entrou alguma mensagem. Às 4 da manhã, que mensagem, isso é horrível, né? Que vai ser importante. Então, ao mesmo tempo que ela conectou as pessoas, ela afastou também as pessoas, porque as pessoas hoje dão parabéns via rede social, Facebook, outras coisas. Antes as pessoas ligavam.
Agora, um aspecto importante e por que aconteceu tudo isso, além do mundo estar mudando e tudo mais, é também a competitividade das empresas, que faz com que as pessoas tenham acesso a tudo isso. Porque se a gente for lembrar tempos atrás, na época do telefone, que aliás, o telefone com fio, né, na época... que é o da CRT, quem podia ter telefone? Só aquelas pessoas que muito tivessem dinheiro, porque não era acessível. Divisor de classes, E outra relação que eu gostaria de fazer é que, assim, eu gosto de dizer que eu adoro a época que eu nasci, porque eu vivi ainda o finalzinho da era analógica, eu conheci o que era, né, ser analógica, não sei, e agora a gente já vive na época de online, digital, então a gente consegue acompanhar tudo isso. Sabia que a conquista não existe mais, flores não existe mais, pois não existe mais nada. Essa um amigo meu próxima. se acorda, ele seleciona 25 mulheres no Facebook e aplicativo, ele manda 25 bom dia. Quem responde, ele manda 25 ok e pede o telefone. Quem dá o telefone, ele sabe. Mas o Chicão está generalizando algumas coisas, mas porque nem todos, não são só assim as pessoas. Nós, por exemplo, queremos agradecer e muito a participação, que é incrível, que é excepcional, que nós temos todas as noites dos nossos telespectadores. Vocês nos brindam com a sua audiência e com suas participações através dos nossos canais de interatividade do Atualidades Pampa. Lembrando a todos, e isso eu peço atenção nesse momento, porque tem pessoas que reclamam, acusam A, acusam B, acusam C, eu principalmente, de bloquear. Eu quero lembrar a todos que palavrões, termos depreciativos, frases racistas, sexistas, frases ou palavras de incentivo ao ódio, violência e outras similares, essas serão automaticamente censuradas pelos filtros de mediação de conteúdos que as redes sociais têm e que nós também, obviamente, temos. Por isso, assim, participe sempre, dê a sua opinião, mas sempre com respeito a quem você se dirige, com respeito às opiniões que são diferentes das suas ou das nossas também, né? Porque o que a gente tenta fazer aqui sempre, e acho que nós desta casa tentamos fazer, é levar todos os lados de um fato, de uma notícia para o nosso telespectador. E queremos saber o que você pensa. Eu te interrompi, Marconi. Não, só para pontuar, complementando o que o Chicão falou, sim, exatamente. Em termos de comunicação é que eu fiz questão de ressaltar os pontos positivos disso, mas concordo em absoluto com o que o Chicão colocou, até mesmo essa questão que a gente trouxe recentemente, quando a Ana falou do trabalho dos psicólogos, sobre essa cobrança que a internet leva até as pessoas. Todo mundo parece feliz na internet. É um nível de conquista e felicidade que não existe na vida real e que as pessoas, infelizmente, levam em consideração. Mas só um contraponto, por exemplo, essa questão da saúde. Por exemplo, sabia que o Google tem se tornado um grande aliado dos ministérios da saúde no mundo todo? Sabe por quê? Porque os índices ali, o Analytics, mostram, por exemplo, como o caso do sarampo, que a gente teve recentemente, esse aumento de consultas no Google, sarampo não sei aonde, sarampo em tal bairro, foco de sarampo isso e que tal. A gente fala, né, do uso do Big Data, que tudo que a gente produz, eu falo assim, o que você procura de preço, o que você procura de informação, tudo se torna um dado. Infelizmente, a gente sabe que isso pode ser utilizado de uma maneira equivocada, como muitas empresas estão sendo punidas, porque você vai lá, eu quero olhar uma geladeira, daí ali aparecem letras miúdas que você concorda em ceder a sua localização. Cedendo a sua localização, você está cedendo um monte de dados a seu respeito, principalmente faixa salarial, dados de cartão de crédito. Então são coisas que são perigosas, mas também temos que exaltar as coisas positivas. Mas eu só queria de uma crise de soluço, que eu fiquei toda noite soluçando com o Google. Eu liguei para lá, toma água, faz aquilo. E eu graças a Deus, tu já imaginou se tu te cura com um ginecologista, se tu vai, porque às vezes tu vai no ginecologista, traz Dona Magda? Não, nunca trouxe. Eu, por exemplo, eu só consegui montar uma prateleira graças a um tutorial no YouTube.
Tu é muito mais inteligente do que eu. Eu só consegui... E só para também, não para trazer outros dados. Hoje, depois deixa o Ruxo também participar. A educação dos jovens, eu sou uma que vivia essa educação híbrida, inicialmente indo à biblioteca, consultando. Depois era tudo no Google e hoje eu vejo, aliás, um abraço pro meu sobrinho que está de aniversário nesse final de semana, mas ele já usa a realidade virtual para conhecer vulcões, para conhecer placas tectônicas. O pequenininho? Exatamente, colocam uma realidade virtual, então ele acaba andando, ele vai fazer 6 anos. Sobrinho da Dona Ana, né? Eu falo assim, a educação está se especializando nas tecnologias digitais para trazer o aprendizado ainda melhor para as futuras gerações. Vamos ter o nome do tive que sobrinho? crescer. O Gabriel. O Gabriel faz aniversário quando? Ele vai a festinha no domingo, mas o aniversário dia 7. Aí eu tô convidada? Claro. Graças a Deus. Não, eu só queria dar uma contribuição. Eu ouvi a manifestação da Dona Carla com muita atenção e exatamente a exemplo dela também vivi a troca. Eu tenho enfrentado um mundo diferente. Não há mais como voltar atrás ou como ter reminiscência ou ser saudosista, e sim se adaptar ao mundo novo. Porque o mundo novo, ele te dá e te tira. Nós temos hoje essa interatividade, mas não temos mais a solidão que se tinha ontem. Hoje tu pode estar em casa sozinho e estar falando com o mundo inteiro. Isso te preenche um vazio, isso te dá uma sensação de saciedade, de pessoalidade, porque tu conversa com as pessoas ali. Então, eu acho que cada mundo traz uma realidade, né? A internet, ela agregou esta... Pois não, cara? Não, pensei que queria uma parte. Fala, mas é isso, eu só queria dizer que, na verdade, a gente tem que se adaptar aos novos tempos, porque vocês falaram, eu me lembro quando eu tive o primeiro telefone, e mais, cara, quando se colocou uma extensão dentro de casa. Então, eram 2 peças que se tinha o telefone, era alguma coisa fantástica. As crianças dão risada disso. Mas tem muitas pessoas que se sentem também, Ruxa, muito solitárias, porque estão atrás do computador e não tem mais esse contato físico. Eu ia dizer isso quando vocês fizessem o ponto. Era o ponto que eu queria ressaltar. E outra questão é que, sobre educação, tem famílias que são muito ricas do Vale do Silício, por exemplo, lá na Califórnia, que estão fazendo exatamente essa contramão, colocando as suas crianças em lugares e escolas que não trabalham com a questão online, para desenvolver exatamente a criatividade que muitas vezes se perde. E a humanidade e sensibilidade das pessoas. Eu acho um horror saber que eu não estou sozinha porque eu estou me comunicando. Não, para mim, mas eu sou Continua sozinha. Eu sou de novo. É isso que eu tô dizendo. Sabe que esse é um assunto de não muito tem o debate. Toque, o lance. Esse é um assunto de muito debate na própria comunidade acadêmica que estuda a internet. O Volton é um cara que ele é mais pessimista. Ele vai para um caminho de dizer que as pessoas estão ficando mais sozinhas justamente porque não se encontram. Elas estão sempre conectadas, mas no fundo estão desconectadas. Outros autores, como o Jenkins, que trata da cultura da convergência, entende que na realidade não. Isso vem para fazer com que todos consigam se interligar de alguma forma através da internet. E principalmente pelos últimos fatos aí nos últimos 5 anos, com um avanço de teorias conspiratórias, do terraplanismo e tudo mais, a gente começa a entender que a internet é muito importante, mas ela precisa de mecanismos de controle. Sem mecanismos de controle, ela espalha as fake news, e aí eu até quero trazer a notícia de ontem, que o plenário do Congresso Nacional, ele tipificou como crime eleitoral de 2 a 8 anos de prisão a produção de fake news contra candidatos. Então, nós precisamos criar mecanismos de controles para que teses esdrúxulas, e desculpa se tem algum terraplanista aqui, mas essa é uma tese que já devia estar encerrada no século XIX e que foi espalhada através da internet, justamente com essa questão da facilidade de colocar qualquer tese no mundo. 5% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Foi feita recentemente uma pesquisa porque justamente se torna um pouco estranho a gente, nesse século, com toda a evolução da ciência, com tudo, justamente tecnologia Wi-Fi, com satélites, a gente ainda tem que discutir sobre esses assuntos. Falando sobre tudo isso, a opinião dos nossos telespectadores nas nossas redes sociais. www.facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço. Entra lá no Facebook, nós estamos ao vivo agora e eu vou ler algumas mensagens. Tem que curtir o nosso canal. Boa época dos orelhões, Carla, diz a Maria de Lourdes. É verdade, tinha que ir na praia e no orelhão, ligar pra família pra dizer se estava bem ou não. Não, e as cabines de telefone que tu tinha que esperar, tu ficava sentado, era pré-histórica. Mas tinha muito marido que tirava o telefone do gancho, eu recebi denúncias. A Silvia diz, grande Ruxa, parabéns, sucesso, adoro os teus comentários, grande abraço.
E outras manifestações, a Luciane da mesma forma, a Ruschel, a Beth, Cacá, Beth Silveira, Elias, todos te parabenizando aqui pelo Facebook. Muito obrigado. Todos E também nós estamos no YouTube, ao vivo, youtube.com/TV Pampa. Tem que ir lá no canal, curtir o canal, se inscrever no canal e tocar no sininho da notificação para receber informação que nós estamos ao vivo. Lá o Juliano Santos se manifesta, diz que o Eduardo Leite não fez nada. A Solange também, Maria, Geni Lourdes, enfim, vários telespectadores nos assistindo também pelo YouTube. Tá, e aqui também a Cláudia Nunes, por exemplo, diz: oi, amiga, tudo de bom para o Ruschel, linda homenagem. Vai ter festa? É o que ela quer saber. Sérgio Cunha, Edu Bauerman, de Estância Velha, muitos, a dona Rita Costa, muitas pessoas estão mandando também felicitações ao Ruschel. Que é uma característica dos nossos telespectadores, são muito carinhosos com todos nós. E eu quero me penitenciar aqui que eu entreguei livro, falei e não mostrei o livro, né, da dona Doroti, que vem lindo. Aí eu tirei a capinha onde é que tá aqui, ó. Ele vem naquela capinha assim, esse é o mais novo lançamento dela, ó, Dino Ru, e vem o livrinho com o lápis de cor. Olha que coisa bacana que vem ao encontro do que nós estamos falando. E é muito legal numa época em que as crianças já têm os livros digitais, Exatamente. né? A gente fala é ecológico para o planeta, mas o quanto a sensação de ter o livro na mão é diferente. Marli Barcelos, por que você está tão... Eu estou pensando, estou ouvindo vocês aqui. Como é que tu diz como é que é? O quê? Meditabundo. Meditabundo, pensando na vida. Moribundo? Não. Moribundo, dona Márcia. Taciturno, tudo bem. A tua única melhor verdadeira amiga te chamou de moribundo. Não, eu errei. Tem limite, tudo tem limite. Moribundo é meditabundo. Te amo. Posso falar? Eu sempre gostei de cinema. Eu tive problemas de família cedo, meus pais muito pobres e perdi minha mãe com 13 anos, meu pai com 15 anos e a vida não foi fácil, né? E eu sempre tive sonhos e todos os sonhos que eu tive eu realizei. E o primeiro sonho que eu tive e consegui concretizá-lo foi comprar a primeira câmera Super 8, de cinema Super 8. Fiz muitas e muitas gravações. E é claro que eu tive as minhas divas e continuo as mesmas divas até hoje. E entre elas, uma mulher chamada Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, essa sueca, que foi para Hollywood depois de que Selznick, que era um produtor da época, assistiu um filme chamado Intermédios, que ela realizou ainda na época na Suécia, convidou ela para fazer o mesmo filme em inglês nos Estados Unidos. Ela contracena com Leslie Howard, que foi um grande ator, morreu muito jovem naquela época, e se consagra como uma grande atriz do cinema. E eu tenho aqui uma biografia não autorizada por ela. Imaginem o que tem essa biografia. Eu tenho duas biografias, essa que eu vou mostrar para vocês e a outra que foi autorizada por ela. Alguns comentários. Por exemplo, Gary Cooper, o grande ator que fez filmes fantásticos, todo mundo conhece essa figura. Em toda a minha vida, nunca tive uma mulher tão apaixonada por mim como Ingrid Bergman. No dia em que as filmagens terminaram, ela deixou de atender os meus telefonemas. Olha como ela era, né? O Roberto Rossellini, que foi casado com ela teve 3 filhos. Não casem com atrizes, porque elas também são atrizes na cama. Que grosseria, como diria o Dr. Ruschel. E Anthony Quinn, o grande Anthony Quinn, né? Todo mundo conhece o trabalho desse fantástico ator, disse o seguinte: os 2 maiores talentos com quem trabalhei na minha vida foram Ingrid Bergman e Anna Magnani. Mas eu preferia trabalhar com a Ana, de quem não gostava, do que com a Ingrid, a quem eu amava. Porque ela provocava os homens. Então, a explicação dela era a seguinte. Está aqui esse livro fantástico, uma biografia que não é fácil de encontrar. Ela lindíssima, lindíssima. Essa foto é do filme Casablanca. Ela dizia, Ilse era o nome dela no filme Casablanca, né? As time goes by. E ela dizia o seguinte: como eu vou fazer um filme e tenho um galã se eu não me apaixonar por ele? Se eu não ficar enlouquecido, ela não vai conseguir interpretar bem. E como é que eu vou passar isso para aquele que está assistindo, os milhões que vão assistir os filmes sem vergonha, hein? Em todo o mundo, em todo o planeta. Aí, ela fez um filme chamado Sinos de Santa Maria com Bing Crosby. E nesse livro aqui, ela declara que foi o único dos atores com quem ela não transou.
O único dos atores com quem ela não Quem foi o incompetente, seu muito bem casado, e ela disse que tentou e tal. E quem assistiu o filme, ela é uma freira e ele é um padre, nesse filme chamado Os Sinos de Santa Maria. E se nota que não existe aquela química do casal, como você assiste o Casablanca com Humphrey Bogart, quando fala O Coração, que é outro filme maravilhoso, Spellbound, que é o filme quando fala O Coração, com o grande ator americano. Tem até uma música com o nome dele, me esqueci o nome dele, mas ele é fantástico. Ele fez o filme com o Audrey Hepburn, aquele filme A Princesa e o Plebeu. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, essa é a história dessa mulher que estaria de aniversário no dia de hoje, que morreu de câncer exatamente no mesmo dia em que nasceu. No dia do aniversário da Ingrid Bergman, ela nasceu. Essa biografia, eu não sei se é real, mas tem muita coisa aqui que ela diz que não é verdade, mas aqueles que a conheceram dizem que era verdade. Então, Ingrid Bergman, para mim, a maior musa do cinema. Eu sou apaixonado até hoje por ela. Tem muita coisa que você pode também conferir no nosso programa, aquelas que você não viu, ou vai rever aquelas que você gostou muito. Ou seja, todos os sábados, desde a semana passada, todos os sábados às 7h30 da noite, aqui na TV Pampa, vai ao ar os melhores momentos do Atualidades Pampa. Não esqueça, coloca lá na sua agenda, é um compromisso que você não pode perder. 2 amigos teus, que são meus grandes amigos, foram citados, você, ao me procurar no meu trotuar que eu faço todas as tardes em Porto Alegre. Primeiro, Antônio Malafaia. Antônio Malafaia, para mim, foi o maior corretor que o Rio Grande do Sul teve. Era corretor individual, não era corretor de plantão. Ele disse assim, Chicão, manda um beijo para mim no ar, tá aí o beijão, e fala para a dona Magda que eu tenho uma história muito grande com a dona Magda. Antônio Malafaia, Ivone e o filho, eu vi crescer. Frequentei a casa deles, me hospedei na casa deles muitos verões. O Antônio Malafaia, além de ser, não sei se ele ainda é, o maior corretor de imóveis dos grandes negócios, nunca vinculado a nenhuma empresa, enfim, é um baita festeiro, faz uma feijoada maravilhosa, é agradabilíssimo. Eu fiquei com inveja do Chicão. Gostaria de saber muito como é que eu consigo encontrar vocês de novo. Ele manda um beijo para a Magda. Querido, uma pessoa maravilhosa. Ia para a praia conosco, a nossa família. E a outra talvez a corretora hoje mais bonita da cidade, a Alessandra Bianchi, que é amiga da dona Magda. O apelido dela é Júlia Roberts. Ela trabalhou, entre aspas, com a dona Magda no gabinete de São Chotene. Na Assembleia. Ela trabalhava no gabinete e eu na Assembleia. E disse que a Magda é alta agitação, alto carisma, só te elogio. Lá na Lincoln Road. Também tem um abraço para a dona Magda. Então vamos. A senhora tem preferência? Não, o senhor não é para a dona Magda. Então vamos terminar os abraços para a dona Magda. Do seu Alberto e a dona Leila, que são sogros da Paula, professora de Pilates. Aí tomam vinho, são grandes apreciadores de vinho. Me deixa fora dessa parte. Não me ajuda, dona. Nunca me convidaram, mas eu sei que são grandes apreciadores. E aqui vai um abraço especial para Marisa e para o Luiz Carlos Dias, nossos telespectadores lá de Canoas, e também para a família inteira do João Bittencourt, que é de Portão. Um beijo bem especial para todos vocês. Falando em família, Gustavo Vitorino, esse e-mail é para você. Vem de Giovanni Souza de Abreu. Ok, Vitorino, falando sobre o gás, tá? Mas e a minha mãe que não tem carro? Não tem como levar o botijão para reabastecer? Essa pergunta é bem interessante. Sabe o que estão pensando para o assunto? Giovanni Abreu. Várias pessoas fizeram essa pergunta, o seu Claudino aqui também fez essa colocação, seu Claudino a minha Morelli, mãe é outra também. Que é o seguinte, você quer abastecer, como é que você vai pegar o botijão de gás, você vai botar dentro do carro? Mas vai ter serviço de teleentrega. Não, é que a lei de trânsito proíbe que você transporte o botijão dentro do carro. Mas, então, Vitorino, deixa eu te perguntar, que eu não tenho interessante essa pergunta. Eu, honestamente, eu não sei responder como isso será equacionado. A operacionalidade tem que ser pensada. Mas vamos pensar assim como eles fazem o gás residencial encanado, eles terão que ter um mecanismo, uma casinha, um veículo. Não, mas o problema todo você tem que levar
Até lá. Sim, mas aí ele vai até você nas situações certas. Alternativa. Não, é isso, eu tô falando deles irem. Essa nova proposta elimina a já existente ou ela agrega? Por exemplo, se eu quiser continuar comprando 13 A proposta do governo é desburocratizar a venda de gás para poder tentar baixar o preço. É o que eles querem. Então, assim, essa questão é uma questão interessante. Como é que você vai levar o bujão até 4 quadras da sua casa para botar 5 quilos e voltar? Não dá para levar nas costas. Chamar o Uber? Não, o Uber não pode também. Não pode transportar. Quem é que vai transportar isso? A própria empresa que faz a questão ter. Assim como tem um enorme caminhão do Mas aí eu pergunto, você liga pro cara e diz, moço, traz 3 quilos para mim. Vai valer a pena? Tem que confiar na empresa, não? Não, mas vai valer a pena daqui a pouco para a empresa fazer esse processo para tão pouco gás? Mas são questionamentos. Vários questionamentos. Está colocada a dúvida. São vários telespectadores que perguntaram sobre isso. Eu confesso que não sei responder. Mas o mesmo valor que acho que dentro do gás hoje, pelo menos das empresas que a gente utiliza, ele vem com uma taxa de entrega, né? Independente o valor, então acho que esse valor associado vai valer a pena ir até o local, já está incluso dentro do valor, e até o ponto de quando existem muitas empresas é como um posto de gasolina, todo mundo fica catando mais barato, então vai ter aquela empresa que vai vender um pouco mais, um pouco menos, 20, 15 centavos, 10 centavos, já é uma grande coisa. Talvez se existir vamos dizer assim, uma bomba móvel que pudesse ir até a casa das pessoas. Essa ideia seria mais racional, só que a legislação vai exigir que a cada recarga, mesmo que seja 1 quilo só, você teste o bujão. Aí você teria que levar o equipamento de teste que envolve pressão, envolve o teste barométrico, teste de resistência, o teste de fundo. O nosso telespectador, o Fernando Zorato, colocou esta e tantas outras coisas, mas aí, obviamente, ele já aproveita e fala do Bolsonaro. Pergunta ao doutor Vitorino, não é uma ideia genial deste governo do Bolsonaro? Estou achando que querem promover uma série de incêndios. Não é por nada que o nosso presidente está sendo chamado de Jair Bolsonaro, não é? E o doutor Vitorino, com essa ideia genial, de que pelo visto apoia a iniciativa, como deve ser chamado daqui para frente? Somente falta... não, mas essa é outra coisa. Quer dizer, esse já não conseguiu fazer a pergunta meigamente como nós, né? Deixa eu responder para ele. Fernando Zorato. Como o senhor é engraçado, seu Fernando. Mas por falar em família, Magda, já levei um puxão de orelha da minha aqui. Que o Gabriel faz aniversário dia 2/9, né? Dia 7. Me desculpem, dia 7 é minha mamãezinha, é no dia 2. Só pra pior, ela esqueceu da mãe. Levou um xingão da tua mãe. Da minha mãe, da minha tia e da minha tinda. Conseguiu brigar, conseguiu virar. Xingão em sério. Foi, depois a gente se acerta. Bom, eu, de qualquer maneira, eu não sei quando é o um de outro, mas eu me convidei para todos. A senhora anotou a data da festa. Não interessa, a senhora pra não mim vai é errar. 2, é 3, é 4, eu quero ir. Dona Magda, eu poderia falar aqui da... O senhor vai tossir mais, eu poderia falar da minha manchete? Poderia falar da minha... Pode, claro. Mas claro. Antes eu vou dizer para vocês... Ele faz sacanagem comigo. Anthony Quinn, eu já falei. Gregory Peck, né? Gregory Peck foi o ator que fez alguns comentários sobre a Ingrid Beck. No Rio de Janeiro, tem uma palavrinha muito comum chamada cascateiro. O que é o cascateiro? Cascateiro é aquele, né, que está sempre falando, né, é o chamado parlapatão, ou falastrão, que fala demais. E nessa categoria foi incluso o senhor Antônio Palocci, porque ele fala, denuncia e não prova nada. Então ele fez uma série de acusações que não foram provadas até esse momento. E por isso, os procuradores que tomaram as delações premiadas dele estão achando que ele é um baita de um cascateiro. Mas, eu não posso afirmar uma coisa se eu não posso provar. Inclusive, ele tem uma história aqui do Bradesco, né, que ele indicou o presidente do Banco Safra, né? E aí o procurador diz o seguinte: muitas coisas ele coloca apenas para demonstrar muita influência, mas fica difícil de crer em tudo, revelou um dos investigadores. Então tem uma série de assuntos que foram propostos, foram discutidos, foram apresentados, mostrados por ele, e que absolutamente não existem eco de verdade, porque ele não consegue provar.
Você pode dizer, pô, chegar lá na caixa lá com um bilhetezinho, dizer, ó, eu ganhei a Mega Sena. Mas como o senhor pode provar? Não, não posso provar. Então, claro que eu dei um exemplo rude aqui. Então, não adianta. Delação premiada, delação que não tem a prova, não existe, não vale, Vitorino. E é interessante... Vira fofoca. Não, é interessante porque justamente o Palocci teve uma delação revelada 2 dias antes da eleição presidencial do ano passado. Justamente esse nome que é tão polêmico, e aí revelaram uma delação dele que depois não foi comprovada 2 dias antes da eleição. Interessante. Lembrando que o STF já pacificou que delação sem prova material fica abstrato. Maroni me comprou 28 livros agora para dar para os funcionários dele. Que bom. O Maroni é um cara... Conhece bem o Maroni, conhecemos, né? todos nós conhecemos, amigo de Paulo Sérgio, enfim, todos nós Tá com a conhecemos. grana ele. Chico, tu ia falar alguma coisa, Vitorino? Eu acabei de receber direto lá da Expo Inter o doce que é laranjinha feito em casa, manufatura assim que a gente chama? Manufatura. Feito em casa, o doce laranjinha é uma geleia com pedaços. Eu vou levar para mim. De lá, não vai mesmo. Sim, ele é doce porque ele tem pedaços. Com pedaços de geleia. Senão seria só geleia. Que foi feito e me encaminhado pela dona Lori e o seu Ari. Muito obrigado pela lembrança. Eu estive só na segunda-feira lá. Não estou trabalhando na Expo Inter esse ano. Então, eles lembraram e levaram e pediram que fosse entregue aqui na Pampa. Muito obrigado pela gentileza, pelo... Diz que o Vitorino dava um prejuízo na Expo Inter, almoçava, jantava, tomava café da manhã. Me disseram isso, não sei se é verdade. Isso é só fofoca, Mari Barcelos. Paulo Sérgio, né? Isso é só fofoca, Mari Barcelos, porque o que é verdadeiro, que você pode comprovar, é o que a gente costuma dizer aqui. Olha, eu tenho agora para indicar para vocês, e aliás tenho indicado já há alguns dias, a Alabastro Decorações. Fundada em 1993, ela possui uma variedade de produtos para decorações de interiores. Há 26 anos comercializando tecidos para estofados e decoração, cortinas e persianas de marcas renomadas. Tem também papel de parede com mais de 150 catálogos, além de confeccionar cortinas em tecidos e colchas sob medida. Olha, tem gente que procura e não sabe aonde encontra. Pois agora atuando também com tapetes sob medida eles estão, onde você pode escolher entre diversas cores. A variedade é incrível e o atendimento é personalizado. Vista sua casa, vá até lá e saiba como vestir a sua casa. Procure quem conhece e escolha o melhor. Alabastro Decorações fica na Rua Borges do Canto, número 42. Você sabe qual é a rua, sim, é aquela conhecida rua como a Rua da Caixa d'Água, em Petrópolis. O telefone, com prefixo 51, é o 3331-2684. E tem o WhatsApp, com prefixo 51, 98401-2684. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos sábados eles trabalham também, das 9 até às 13 horas. Vista a sua casa e fique, além de ela ficar mais bonita, você vai ficar mais confortável. Carla, e o ministro Sérgio Moro deu uma entrevista e todos estavam, todos não, mas alguns ressabiados. Será que Moro fica ou Moro não fica no governo? Algumas questões envolvendo a Polícia Federal, indicação pelo presidente Jair Bolsonaro, diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Moro deixou claro nessa entrevista que ele não é o dono da Polícia Federal, que ele indicou, e foi esse o acordo, que ele indicaria o diretor-geral da Polícia Federal. E também questionado se ele ficaria ou não ficaria no governo, ele disse que entrou no governo para ficar, a ideia é ficar no governo. Falou também da questão da eleição, disse que não tem perfil de político e que não pretende concorrer e que não se vê como um adversário do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Assim foi a entrevista dele, mas ele é muito sereno, né? Ele é bem didático, assim, no que quer dizer. E objetivo, E objetivo, exatamente. E ontem a gente já falou bastante do Sérgio Moro, o Felipe trouxe esse assunto e tudo mais. O Felipe fez uma pergunta: em que país que o juiz que, enfim, julgou a Lava Jato também virou o ministro? Aí eu tenho para te dizer, Felipe, fiquei pensando na tua pergunta, no mesmo país que foi tomado por uma corrupção endêmica, que a corrupção se tornou institucional, se institucionalizou a corrupção,
que muita gente ganhou dinheiro, que muita gente perdeu dinheiro, que muita gente está na miséria, que aqueles que pensavam que teriam alguma oportunidade ficaram com uma dívida enorme para pagar, não tem dinheiro para pagar, não tem emprego, um desemprego enorme, e que surge, na minha opinião, e essa é a minha avaliação, alguém que estudou muito, porque ele estudou muito, foi uma pessoa muito estudiosa e com vontade de acabar tudo isso, né? E ele, enquanto juiz, fez o trabalho dele dentro da Lava Jato, um trabalho que eu acredito que foi um trabalho que mudou o destino do Brasil, porque nunca antes na história desse país um empresário, da altura dos empresários que foram presos e de políticos presos, não só do PT, mas de outros partidos, pagaram por aquilo que fizeram. E depois ele viu uma oportunidade de dar continuidade num trabalho que ele queria, que era uma limpeza muito grande, e que ele achou que dentro da justiça foi uma decisão muito difícil, ele até declarou isso, de largar a magistratura, até porque aqui no Brasil tu larga a magistratura e tu não pode retornar, então tu acaba abrindo mão de uma aposentadoria, então é uma estabilidade e tudo mais que a gente sabe, para um objetivo maior que, segundo ele, é realmente tentar livrar ou fazer a parte dele para tirar a corrupção, essa corrupção endêmica que assolou, infelizmente, o Brasil. Então, eu continuo acreditando no ministro Sérgio Moro, até prova em contrário. Nós temos que acreditar eu continuo acreditando que nessa história toda, e não acho que seja ou mocinho ou bandido, tudo isso, porque seres humanos, eles são passíveis de erro, muitas vezes a gente erra, e não é o ministro Sérgio Moro que não vai errar, bem pelo contrário, ele é um ser humano, ele pode errar. Mas eu acredito que ele tenha esse objetivo e que ele seja uma pessoa do bem. Que ele não seja o vilão dessa história, que ele quer condenar aquelas pessoas que não fizeram tudo aquilo que fizeram e que a gente sabe muito bem. Então, a minha opinião e a minha resposta para ti é exatamente essa. Esse é o Brasil que acabou um juiz de direito sendo ministro da Justiça, tentando acabar com a corrupção. Ótimo. Então eu vou aproveitar para lembrar que foi esse juiz que liberou a delação do Palocci 2 dias antes da eleição, o mesmo Palocci que o Marne falou agora. Esse juiz, que inclusive tem a relação com o Ministério Público, revelada pelo The Intercept. De novo, não. Intercept de novo. Eu tô trazendo o assunto porque a Manuela entregou o celular dela hoje. Não sei se que a fundamentação que você usa chega a ser constrangedora, parceiro. Não faz assim. Constrangedor é acreditar no que tu acredita. Não. Acreditar no Intercept é que é constrangedor. Tu não tá deixando eu falar, tá me interrompendo? Acreditar no que tu acredita e no que tu defende, que eu acho que é... Fundamentos que você usa chega a ser constrangedor. E quero concordar com a Carla que a corrupção é, sim, endêmica do Brasil, só que ela não é endêmica de 15 anos para cá. A corrupção existe no Brasil desde a época da construção de Brasília, depois nos governos militares e também agora nos últimos governos do PT. Que bom que finalmente se descobriu a corrupção. Quero aproveitar, inclusive, para indicar um documentário, um filme documentário, Democracia em Vertigem, filme que está na lista de 100 melhores filmes de 2019 do The New York Times. Lá, a Petra Costa, que é uma documentarista espetacular, ela mostra como as mesmas empreiteiras que construíram Brasília, que estiveram o tempo todo no governo da ditadura militar e que ganharam muito dinheiro, foram as que estiveram envolvidas nos escândalos de corrupção do PT e do governo Lula. E por isso que a corrupção não começou de 15 anos para cá, ela sempre existiu. Quando tentarem lhe dizer que a corrupção é fruto de um partido, lembre que na própria Lava Jato, o PP teve mais denunciados do que, por exemplo, o PT. Eu falei de todos os partidos, eu não quis colocar um partido. Com relação aos militares, eu não sei, tu pode me dizer algum militar que tenha enriquecido, que seja rico e tudo mais? Eu desconheço. Eu conheci pessoalmente o presidente João Figueiredo, eu almocei com ele 2 vezes. Tive essa honra, esse prazer de almoçar com ele. Pobre presidente Figueiredo. O presidente Gás, então... Dona Luci, nada, não tiveram nada. O presidente Médici, nada. Eles não, eram absolutamente pobres. Tinha o salário de general, que eu não sei quanto é que é agora o salário de general à sua época. Sabe qual é o carro que andava o presidente Figueiredo? Um Fusca. Eu andei no Fusca dele. Então, essa coisa... Alguém dentro do governo pode ter sido corrupto. Alguém sim. É claro subordinado lá embaixo, segundo ou terceiro escalão. Mas os chefes militares, dos governos militares, nenhum deles que eu saiba, porque eu acompanhei, eu sou o repórteresso.
testemunha ocular da história, porque toda essa história, este que vos fala, presenciou, porque eu fui locutor, apresentador e tal, de todos os programas daquela época de rádio e televisão que falavam a respeito disso. Não tinha, era proibido. Você andava, por exemplo, de noite, sem documento, vai pra delegacia. Andava lá, sabe? Então essa coisa de direitos, de hoje, você vai perguntar, custódia, você foi bem tratado pelo brigadiano, ele me bateu, me deu um tapa na orelha, coisa parecida. Então, isto é de agora, depois dos governos que nós tivemos do Fernando Henrique, porque não foi só do PT, não, que já veio da época do Fernando Henrique. Desculpem essa minha diatribe, mas é a realidade que eu presenciei isso, eu participei disso. É claro que a corrupção não começou no governo do ex-presidente Lula. É claro que ela já existia, mas o ex-presidente Lula... Detonou e entrou com o discurso que ia acabar a corrupção, que as pessoas acreditaram nele exatamente para mudar tudo isso. Isso que deixa o negócio ainda mais nojento e asqueroso, desculpe o termo. Mas eles entraram para acabar com a corrupção e acabaram institucionalizando, no meu ponto de vista, a corrupção. Posso trazer o meu assunto que diz respeito a isso? Aguarda que eu tô anotando aqui, eu tô que nem guri de colégio. Eu fico que nem guri de colégio, vocês vão falando as coisas e eu vou anotando aqui. Obrigado pelo seu convite para a festa que o senhor vai dar. Pois não, seu Mário, mas o senhor é a minha convidada de honra. Muito obrigado. Primeiro... E a gente é convidado. Eu te digo assim, me declaro incapaz de fazer um julgamento dessa postura do Moro. Eu acho que nós precisamos de um distanciamento histórico. Distanciamento histórico é quando a gente tira a emocionalidade e o tempo nos mostra se um juiz que julgou poderá depois participar do governo a qual ele elegeu por vias indiretas, à medida em que ele tirou o principal líder das pesquisas por uma decisão sua. Então, a história também deverá... Deixa eu terminar lá que eu quero dar... Faz a tua lista. Eu te dou a parte porque eu não tenho pressa, desde que eu possa falar depois. Não, continua, Ruth. Vai mudar o assunto? Se não, então termina. Eu estou fazendo a recalchutagem aqui do que foi feito, se a Dana vai me permitir. Então, primeiro, em relação a esse fato, nós precisamos do distanciamento histórico. Segundo, quanto a enriquecimento ilícito, acho ruim de comparar dois períodos, porque na época da ditadura tu não tem os acessos à informação. E por mais crítica que nós tenhamos aos governos recentes, uma coisa tem que se dizer: a Polícia Federal não foi trocada, os dados todos saíram, foi tudo publicizado, e por isso que nós temos 200 e poucas pessoas presas e bilhões recuperados. Por último, que é o meu comentário mesmo, cara, em relação ao Moro, eu acho que ele foi botado numa confusão ali, porque ele não é político. E no momento que se tentou dar o viés de candidato político a ele, né? Já colocaram uma... Então ele veio a público e disse o seguinte: não sou candidato a presidente, deixa eu fazer o meu ministério aqui, eu acho que até como proteção a ele. Bom, gente, eu queria falar sobre esse assunto também, porque se o assunto é discussão sobre ética para indicações para o governo, para cargos importantes, eu quero dizer o seguinte: um dos maiores líderes quadrilheiros do Brasil, seu Zé Dirceu, foi solto pelo seu ex-funcionário. O presidente do STF foi advogado do PT, portanto funcionário do Zé Dirceu e do Lula. E ninguém falou sobre ética nessa indicação. E está lá, decidindo, caneteando. O ministro Ricardo Lewandowski também foi colocado no STF pelo Lula, amigo da família, amigo pessoal da família. E ninguém falou nada sobre ética. Então é engraçado, o que serve para um não serve para outros, com uma diferença: o ministro Sérgio Moro não faz mal para ninguém como ministro da Justiça, muito pelo contrário. Já o STF, através dos ministros indicados pela esquerda, que no total hoje são 9, porque teve mais gente que foi para lá. Por exemplo, o seu Fachin fazia campanha para a dona Dilma Rousseff. Todo mundo viu os vídeos na internet, ele fazendo campanha. O seu Fux, que também circulava nos corredores, foi recebido pelo Zé Dirceu várias vezes no seu gabinete para consolidar a sua indicação. O atual ministro Alexandre de Moraes, amigo pessoal do presidente Michel Temer, está lá agora processando jornalistas e caçando gente que fala mal do STF. Engraçado, eu não vi ninguém achar isso imoral. Eu não vi ninguém levantar a voz, dizer qualquer coisa. Não estou me referindo aqui à mesa, até porque nem todos aqui estavam nesse período. Eu falo da imprensa, porque aqui só se reproduz, né? Aquela coisa da Folha, do UOL, aqui é a reprodução, o efeito papagaio.
Então, eu quero deixar bem claro uma coisa. Se for para discutir ética e moral, nós precisamos rever uma série de valores. E o principal deles é o que é a esquerda brasileira. O Brasil não tem esquerda. O Brasil tem oportunistas e tem corruptos que se ligam a uma pseudo-ideologia que é extremamente sedutora para jovens despreparados ou para jovens treinados. Essa é a realidade brasileira. Quem conhece o discurso da esquerda sabe que esse discurso é sedutor, que promete um mundo melhor, e não entrega nada disso. Muito pelo contrário. Em nenhum país deu certo, levou miséria e destruição por onde passou e por onde passa, e trabalha particularmente em cima da mentira. A mentira recorrente, ela se torna, muitas vezes, um fator decisivo para um conceito daqueles que têm a mente fraca e não têm opinião própria. Então, o que acaba acontecendo? O que vocês estão vendo, esses ataques ao ministro Sérgio Moro, mostra o quão pequeno nós estávamos e ainda estamos como país, que atacamos o juiz que condenou em primeira instância o maior criminoso da América Latina. Essa é a realidade. E o que vocês estão vendo nada mais é do que essa campanha recorrente do pensamento de esquerda, que trabalha em cima da insistente, da insistente campanha difamatória. Aliás, destruir biografias é a especialidade da esquerda. Eu espero que o senhor que está assistindo apenas essa hora, esse programa, entenda bem. Seria possível relacionar aqui dezenas ou até mais de uma centena de indicações que, pelos conceitos que foram difundidos aqui, seriam imoral. Mas eu prefiro não, porque eu confio na sua inteligência. O senhor viu o que fizeram com esse país durante mais de 20 anos. Faça o seu próprio julgamento. O teu comentário de hoje, Felipe, vem ao encontro de algumas de coisas que estão sendo discutidas aqui e continuarão sendo discutidas. Isso. Mas se tu vai mudar, eu gostaria de eu vou continuar também, vou incluir. Muito justo. É engraçado como parece que as pessoas não entendem geopolítica global. Aqui se fala que a esquerda não teve sucesso em nenhum lugar, quando a China está competindo com os Estados Unidos pela economia mundial. Um país comunista e um país capitalista, tentando vender uma verdade absoluta que não existe. Talvez o Vitorino não estivesse mas o senhor conhece a qualidade de vida dos chineses? Pois é, uma esquerda meio... O senhor conhece a qualidade de vida dos chineses? Eu conheço. Eu conheço. Para mostrar como... Tá, então eu quero direito à réplica. Depois que tem a réplica, porque parece que também não acompanhava os meios de imprensa quando Veja batia toda hora no governo anterior, quando a Globo abria horário no Jornal Nacional para panelaço, por exemplo, quando editaram o debate do Lula com o Collor para eleger um presidente. Acho que o Vitorino não acompanhava a mídia nessa época, para agora desacreditar tanto as pessoas que fazem o trabalho de jornalismo. Agora sim, eu vou para o meu comentário, peço desculpas, inclusive, por ter me exaltado, viu, Magda? O presidente Jair Bolsonaro segue cumprindo à risca a sua ideia anticorrupção. Depois de mexer na Polícia Federal, mexer na Receita Federal, indicar pares para cargos de poder, agora ele decide que vai colocar 5 anos de sigilo absoluto nas visitas de quem entra e quem sai nos palácios da Alvorada e do Jaburu. Algo que só aconteceu nos governos democráticos com o Michel Temer, agora em 2017. Era uma política recorrente na época da ditadura, mas que só foi acontecer com o Michel Temer justamente depois que surgiu a delação da JBS, onde o Temer foi gravado ao lado do Joesley. É interessante como alguém que tem uma pauta anticorrupção tão forte, diz que vai mudar o Brasil, acabar com qualquer tipo de desvio de conduta, coloca sigilo nas suas visitas. Que interesse se tem em não saber quem visita o presidente, justamente quando o nosso país vizinho aqui no Paraguai começa a discutir o que aconteceu no contrato de Itaipu. É interessante mesmo essa pauta anticorrupção. Estou inscrito, dona Magda. Tu vai voltar, filho. Estou inscrito. É só... O Vitorino quer fazer a réplica dele. Estou inscrito, lógico, mas eu vou devolver pro Vitorino. É isso, eu vou devolver pro Vitorino. Deixa eles fazerem depois. Aí façam tudo que tem que fazer, ele fala. Então, primeiro, eu acho uma injustiça que se faz com os brasileiros. Os brasileiros disseram sim, vamos mudar, tanto é que mudaram.
né? Então eu acho que se diz assim, quando se quer... Não, se disse por 57 milhões de votos, como diz o meu amigo Marne, que tem os votos guardados ali, os brasileiros disseram que não querem mais isso. E se não querem mais isso, não vamos fazer mais isso. Okay. Não vamos oportunizar que isso volte a acontecer. Eu vejo crítica aos ministros, à forma de ministros, e que é verdadeira, mas não vejo dos críticos nenhuma mudança, nenhuma proposição no Congresso, seja onde for, para mudar os critérios para que isso deixe de acontecer. Então parece assim, tu critica, mas agora que tu pode trazer a benesse para ti, agora não quero mais mudar. Ou então tu és contra por conceito, ou tu só era contra porque tu não tinhas a caneta. E por último, eu quero lembrar o seguinte, quando se fala, dona Maria, eu não sei porque não sou especialista mesmo, o meu colega fala muito em esquerda, eu quero lembrar que o governo era composto de PT, PMDB, PP, no qual tinha como deputado hoje o presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei como é que tu chama tudo isso de esquerda. Para mim, era um bando de partidos corrompidos e corruptos que estão hoje na Lava Jato. Tu pega, não escapa ninguém, escapa o pessoal porque não existia. Escapa o pessoal porque não existia. Mas todos, dona Magda, todos que a senhora quiser incluir aqui, PSDB, PP e essas outras siglas que eu nem gravei, estão dentro dos partidos da corrupção. Ana. É que eu acho ainda dentro dessa concepção, porque a gente fala e é muito fácil associar, porque de fato é uma realidade. Eu digo, mais uma vez, a história dirá, porque temos muitos anos de indicações políticas, mas lembramos que pouco se faz para evitar que essas indicações do STF sejam ainda indicações políticas. A gente tem um STF aparelhado com as visões, porque ainda estamos baseados em indicações das pessoas que estavam no poder, daqueles que poderiam ter benesses com aquelas pessoas que lá estavam. Lembrando que recentemente o próprio Bolsonaro foi criticado porque o próximo ministro será alguém, terrivelmente evangélico para compor aquela bancada, porque justamente ele está trazendo os seus interesses e aquilo que ele acha certo. E a própria Carla colocou do governo asqueroso, que prometeu algo e não cumpriu. Vamos lembrar que recentemente Jair Bolsonaro também esteve envolvido numa crítica na chamada, ou tão criticada, que ética de uns e outros, mas a ética tem que ter o mesmo peso para as duas moedas e para os mesmos partidos. Jair Bolsonaro foi acusado de indicar o seu próprio filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Eu não sei que, de fato, uma pessoa que fala tanto ética, isso, errado, certo, quando já defendeu aqui e ainda defende, estou citando o Vitorino aqui, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de colocar o próprio filho, que, lembrando, não tem ainda, se tivesse um currículo na área, com trabalhos expressivos, até mesmo porque é uma profissão que demanda e seja muito especialistas com línguas, isso e aquilo, quando ele mostra um despreparo claro numa entrevista dada à CNN recentemente. Perfeito. Tá, mas se ele tivesse... Que entrevista a CNN, despreparo, preparo? Você conhece o currículo do filho do Bolsonaro? Conheço, e pelo que os especialistas até então afirmam, vamos ver qual é a formação dele. Vamos ver se o senhor sabe qual é a formação dele. Acho que o senhor poderia ser mais competente. Tá bom, então tá. Ele é de direita, é esse o que é. Não é de direita. Vamos começar corrigindo as informações amanhã trarei aqui. a entrevista que ele deu, então. Vamos começar corrigindo as informações aqui. Mas não como o senhor fez com a NASA. Primeiro, vamos começar... com informações certas. Porra. Parou, Vitorino. Vamos deixar eu falar? Tá, deixa assim. Vamos começar corrigindo as informações. Primeira delas, a China não é sucesso, não. A China tem 2 milhões de escravos que trabalham por $30. 92% da população da China está abaixo da linha da pobreza. A China tem um poderio econômico que é do governo. É do governo. Governo comunista chinês, ditador, é que é rico. O povo é pobre, miserável. 92% da população chinesa vive abaixo da linha da pobreza. É gente que vive no interior, vive literalmente no meio do mato. Não tem energia elétrica, não tem sanitários, não tem nada. É gente que vive de forma miserável. Isso é sucesso? Não, isso é fracasso. O governo chinês é rico, o governo chinês é poderoso. Sim, é isso que o socialismo prega. É todo o dinheiro e todo o poder na mão do grupinho, daqueles que estão ali para se locupetar disso. A China não é exemplo social para ninguém. Pode ser um exemplo econômico. Agora me dá 2 milhões de escravos, eu também monto uma das maiores nações do planeta. Vamos avançar.
92%. O filho do senhor. O filho. Eu deixei o senhor falar e não interrompi. Então, desculpa, te peço desculpas. É que é um dado desses completamente jogado ao léu. Não, então o senhor procura. O senhor procura. O senhor procura. O senhor procura. Porque já fui chamado. Então é isso que a gente está falando. Tu tem retirada de liberdade. Tu está defendendo um socialismo, né? Não estou defendendo, eu estou dizendo que os dois lados podem dar certo. Não tem um mendigo. Não existe mendigo na China, por exemplo. Só um pouquinho eu vou dizer para os dois, tá? Para os dois, por favor. Todo mundo respeitou a fala. Agora deixa o Vitorino concluir a fala dele. Deixa eu prosseguir. A indicação do filho do Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, na próxima semana, o embaixador brasileiro e o filho do Bolsonaro serão recebidos pelo próprio presidente Donald Trump. Faz parte da campanha que ele está fazendo para ser embaixador, e eu apoio um cara que tem o telefone pessoal do Donald Trump para ser embaixador no Brasil. O seu Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, por favor, vejam o currículo dele e vejam se ele é algum tipo de analfabeto ou se ele é algum sindicalista indicado para cabide de emprego. Não. O Bolsonaro disse que ia indicar o filho dele porque acha o filho dele preparado. Segundo, eu não vou explicar de novo a diferença entre embaixador e diplomata. Eu já falei umas 3 vezes, não vou explicar de novo. Mas aquela história de, você repete até que cola. Até que cola. Então eu não vou explicar de novo. Quem aprendeu, quem aprendeu não vai aprender mais. E vou avançar. Mas não eu se tenho pode. Dúvida, quais são os requisitos para um ocupar? Vocês dois não deixam eu falar, Eu ouço vocês falar essas barbaridades aqui e fico quieto. Vocês falam essas barbaridades e eu fico quieto. Fico ouvindo, deixando vocês vender o peixe de vocês. Agora, quando eu quero falar, fico sendo interrompido. Eu quero respeito. Vocês não querem respeito? Eu também quero respeito. Quando vocês falam, eu ouço. Então, quando eu falar, ouça. Quando eu falar, ouça. Não é agora que tu vai tirar a tua dúvida. Fala, então vamos lá, vou avançar. Um embaixador, ele tem que ser, acima de tudo, um político. O diplomata é que tem carreira, o diplomata é que tem que ser preparado para negócios internacionais. O embaixador não. O embaixador, ele é indicado invariavelmente por seu destaque pessoal dentro de um tecido social da nação a qual ele pertence. Essa é uma regra geral. Existem casos de embaixadores sendo indicados em todos os países. Teve um país, acho que foi Luxemburgo, que o primeiro-ministro Luxemburgo indicou a mulher dele. Então, assim, vamos entender bem como é que funciona o mecanismo. Agora, você simplesmente criticar tudo, a todos, o tempo todo, levantar suspeitas sobre o Moro, levantar suspeitas sobre o Bolsonaro, a família dele, os ministros, se atacar o tempo todo, não trazer nada que preste, isso é de um desserviço ao Brasil, isso é de um despreparo que honestamente me constrange. São mais de 40 anos de jornalismo e eu confesso a vocês, nunca imaginei ver o Brasil assim. Não é essa bancada, é o Brasil que está assim. Você abre jornais e vê ataques. Enquanto isso, ninguém dá uma notícia boa sobre o que está sendo feito, sobre os processos, os decretos, as barbaridades que os tribunais estão fazendo, praticamente anulando todo e qualquer decisão do Bolsonaro para melhorar a vida do cidadão. Ele está fazendo alguma coisa em relação ao STF, doutor Vitorino? Não, eu estou perguntando, Vitorino. Está fazendo o quê? Alguma coisa em relação ao STF, das indicações políticas, quem sabe? Em relação a... não entendi. As indicações... As formas de nomeação dos formas de nomeação do STF. Já que esse é o problema do STF, né? Por uma aparelhagem do PT, que ele poderia, então... A forma de nomeação do STF, ela tem que ser proposta pelo Senado. Existem 3 propostas diferentes, uma delas do senador Lazia Martins. O seu Alcolumbre sentou em cima dessas propostas porque tem o rabo preso no STF. Os próprios pedidos de impeachment de ministros do STF, todos eles estão debaixo da mesa ou na gaveta do seu Alcolumbre, que se recusa a colocar isso em votação, porque tem rabo preso, ele e uma porção de outros senadores. E outra coisa, para quem não sabe, o seu Renan Calheiros quase que diariamente põe a mão na porta do seu Alcolumbre e entra. O senhor Renan Calheiros está assumindo o poder outra vez no Senado. Ou seja, 57 milhões de brasileiros mudaram o executivo, mas o legislativo, especialmente o judiciário, continua o mesmo.
com uma diferença. Agora a imprensa também tomou o seu lado. Obrigada, Vitorino. Olha aqui, o Mário, vamos parar só um pouquinho. Agora o Mário vai ler os aniversários, que é pra gente respirar, pra vocês pensarem em alguma coisa e daqui a pouco a gente volta. Estão dizendo que eu sou mais bonito que o Bruce Willis. Mais estiloso. Mas estão Eu dizendo também uma acho verdade. isso, Chicão. Estão Eu dizendo também uma acho isso. verdade. O mais importante. Não sei quem disse, mas eu também acho. Que é o mais importante que essa arenga toda. Muito bem, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje é um grande filósofo e historiador inglês chamado John Locke. John Locke foi o primeiro que sugere o empirismo, né, como base filosófica de vida. E é o primeiro inglês a propor e a propagar a liberdade religiosa. Veja só a importância deste homem, chamado John Locke, do século XVII. Veja há quantos anos ele propunha o empirismo, né? O empirismo, por exemplo, o amor. O amor não tem comprovação científica, então é uma coisa empírica, né? Você apenas sente. John Locke foi uma grande figura. Olha, a pessoa amada, dilata os teus olhos e aumenta a pulsação cardíaca. Eu sou que tá ali, mas o senhor já não tem mais pulsação. O Aleijadinho, escultor e talhador, desenhista Aleijadinho. Olha, todo mundo que conhece Minas Gerais já foi lá conhecer a obra do Aleijadinho nas cidades próximas, inclusive a Belo Horizonte. Minas Gerais é um belíssimo estado. Belo Horizonte tem 3 milhões de habitantes, uma cidade fantástica, uma noite fantástica. E a obra que foi realizada naquela época pelo Aleijadinho permanece até hoje lá em Pedra Sabão. Depois, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, uma das grandes figuras do espiritismo no Brasil. Ele criou, né, através dos seus livros, né, e claro que os livros foram baseados na cultura espírita, né, de atendimento, sem nunca cobrar absolutamente nada de ninguém, que foi um centro de kardecismo, sabe o que eu estou falando. Outro aniversariante é Apolinário Porto Alegre, escritor e poeta brasileiro. Barry Sullivan, outro ator americano de grande sucesso à sua época. Ingrid Bergman, já falei. George Montgomery, que fez alguns filmes B. Richard Attenborough, que é um diretor de cinema e ator também inglês, que é fantástico. Dinah Washington, a grande cantora negra americana. Fada Santoro, uma atriz brasileira que fez muitos filmes na época da Vera Cruz, Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, que se propunha a ser uma Hollywood, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Eu não conheci nenhum da Vera Cruz. Eu conheci Tico Tico. Mas ele está falando da Vera Cruz. Vera Cruz. Eu tenho Floradas da Serra, Tico Tico no Fubá e outros tantos filmes maravilhosos, porque a cultura brasileira da década de 50 e da década de 60. Inclusive, o Mazzaropi fez os seus primeiros filmes com uma carrocinha e chofer. Mas são cultos. Até hoje as pessoas gostam de ver o Mazzaropi. Bondoso Mário tem mas o senhor Chico Andorfani, ele quer me abespinhar. Quer me abespinhar. O grande senador e político americano John McCain. John McCain, herói de guerra. Este homem que postulou a presidência dos Estados Unidos, perdeu para o Obama. Este cidadão que representava o seu partido, o Partido Republicano à época. Ele foi preso no Vietnã, ficou junto com outros oficiais presos, e aí quiseram fazer uma troca propondo a liberação dele, mas que os outros continuassem presos. Ele disse, negativo, eu vou ficar com meus companheiros. E por isso ele foi considerado e era um herói de guerra, morreu recentemente com um tumor cerebral, né? Olha, ele nasceu em 1936, morreu em 2018, com 82 anos. Elliot Gould, ator americano, que fez uma bela carreira no cinema e que foi casado. Esse cara, ele teve no Festival de Gramado. Você sabe que ele foi casado com a Barbra Streisand, né? E aí já maravilhosa. Essa mulher não canta. O seu Mani se controla sempre que cita a Barbra Streisand, dona Maia. Ele é apaixonado ele por tem que ter uma postura quando ele cita as aniversariantes. Mas eu não posso, quando o senhor fica aí reclamando que está solitário, o senhor não consegue nenhum amor. Mas é porque eu estou triste. Isso é vigilância sonora. Depois do Elliot Gould, o Edu Lobo, meu querido amigo Edu Lobo, né? Edu Lobo, completando hoje 76 anos de idade. James Hunt, pode falar a respeito. Conheci esse cara. Esse cara foi jurado
do Miss Mundo Meu em Marlon, 77, campeão da Fórmula 1, onde uma ex-namorada minha foi em terceiro lugar. Deixa o Mário falar no... Não, Miss Mundo... Parou. Isso aí. Parou. Bom, Ela não permitiu o nome no livro. Cássio Gabos Mendes, ator brasileiro, e finalmente Alessandra Negrini, que completa hoje lindíssima, 49 anos. Na ex-namorada do Romário. E a Matilde Gomes, a Tilly, que mora em Porto Alegre e que está completando 102 anos. Que o segredo dela é viver bem, ler muito, como Marne, não tomar remédios e gostar de viver. Daí, os nossos cumprimentos à nossa aniversariante de hoje de 102 anos. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Até lá.